Muito bem, irmãos, eu estava dizendo para os irmãos que nós falávamos este mês a respeito de oração. O tema do nosso ano é o crescimento, e nós estamos no mês de fevereiro falando sobre o crescimento em oração. E hoje nós vamos terminar esse assunto. Agora pela manhã, nós vamos aprender com Jesus como é que nós devemos orar, e no final e à noite nós vamos falar sobre alcançar a vitória em tempos de crise. Sabe aqueles tempos que parece que Deus não responde? Ou que mais ainda, você não sabe se Ele vai responder ou não. Então, como que a gente deve orar e o que podemos esperar? Por exemplo, eu estou com um filho doente. Tem gente que fala, Deus vai curar. Mas aí Ele não cura, né? Nem não é todo mundo que Ele curou. E aí? O que eu posso orar e o que eu posso esperar realmente de uma oração? Então, nós vamos falar sobre essas questões. O que de fato podemos esperar das nossas orações. Tá bom? Vamos falar hoje sobre a oração que Jesus nos ensina, tá bom? O que Jesus nos ensina sobre a oração. Mateus capítulo 6 é o nosso texto, versículos 5 a 8. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8 é o texto que vamos ler. E ele vai servir então de base para a nossa meditação, tá bom? Mateus 6, 5 a 8, olha que bonito esse texto. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes de que lhe o peçais. Amém? Que bênção esse texto. Vamos aprender um pouquinho o que é que Jesus nos ensina sobre a oração. A primeira coisa que eu quero destacar aqui são os versículos 5 e 6, onde ele fala uma coisa muito interessante, e nós vamos começar por eles. Jesus fala assim, que os fariseus, os hipócritas, né, eles gostam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. É interessante essa ideia de que alguns oram para serem vistos. Já viu isso? E é interessante que Jesus fala que, ele não fala que eles oram para serem ouvidos, porque até agora eu achava que oração era um negócio que você faz para o outro ouvir, até porque a gente ora de olho fechado. E na época de Jesus, esse negócio de orar de olho fechado não era muito usual, né? Esse é um costume mais nosso, mas na Bíblia ninguém orava de olho fechado, né? Ou pelo menos não há nenhuma referência bíblica de que você tenha que fechar o olho para ler a Bíblia, para orar, para ler a Bíblia não dá mesmo, né? Mas para orar você não há nenhuma indicação na Bíblia que você tenha que orar de olho fechado. Você pode orar tranquilamente de olho aberto, e não há nenhum problema, né? A gente ensina as crianças. Para a criança é bom porque a criança ela é muito distraída e se deixar o olho aberto ela fatalmente vai acabar distraindo, penso eu, né? Mas a gente que é adulto já está grande e a gente já é bem, né? Está bem maduro, não precisa orar de olho fechado, a não ser que você queira mesmo. Tá bom? Eu já falei aqui algumas vezes, e eu volto a insistir nesse ponto, a oração ela não é uma coisa que você tem que se concentrar para orar. O exercício de concentração, ele é uma coisa muito boa, você tem que se concentrar como em qualquer conversa. Mas você não precisa se concentrar, porque Deus ele te ouve. Quando eu vou orar, eu tenho que ter fé absoluta de que Deus me ouve. Então, não é porque eu me concentro ou deixo de me concentrar. Ele está lá o tempo todo. Então, eu oro, a oração ela é muito mais baseada na fé do que na concentração. Creia que Deus está te ouvindo. E mande bala, vai orando, tá certo? É assim que funciona. Não é porque você se concentra que Deus te ouve mais ou te ouve menos. Ele te ouve ainda que você não esteja concentrado. Ele te ouviria de qualquer maneira. Então, você tem que crer, enquanto você está orando, exercite a fé. Creia que Ele te ouve. O que é interessante aqui é que Jesus não fala que as pessoas ouvem. Ele fala que as pessoas veem. É como se a oração fosse um tipo de um espetáculo visual. De que as pessoas elas assistem a uma oração. E é mais interessante ainda porque no versículo 6, Jesus fala o teu pai que te vê em secreto.
Quer dizer, alguns oram para que os homens vejam e outros oram para que Deus veja. Quer dizer, se você for querer que alguém veja você orando, então é melhor você deixar Deus ver. Não precisa dos homens verem você orando. Eu não sei como é que você ora, mas você não precisa mostrar para os homens a sua oração. Quem tem que ver a sua oração é o próprio Deus, portanto. Ok? Vamos pensar então em algumas verdades que Jesus nos ensina sobre a oração. E eu quero começar falando aqui sobre o que não é importante para Deus. Tá certo? Não sei como é que você ora, mas eu quero mostrar que nesse texto, Jesus nos fala sobre algumas coisas que não são importantes. O que não é importante para Deus? Primeira coisa que não é importante para Deus na oração, e Jesus vai deixar isso muito claro, é se você ora em pé, ou se você ora sentado, ou se você ora ajoelhado. Isso é mais importante para você do que para Deus. No versículo 5 ele diz, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé. Por que os hipócritas gostam de orar em pé? Porque na época de Jesus, orar em pé tinha um significado. Você ora em pé porque isso significa uma grande espiritualidade. Então, quando eu vou orar, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa muito espiritual. E Jesus aqui não está dizendo que você não deva demonstrar espiritualidade na frente das pessoas. Não há nenhum problema, isso é uma coisa que está no seu coração. Não é para as pessoas verem. Então, por exemplo, eu posso orar ajoelhado aqui? Posso. E devo, inclusive, se isso está no meu coração. O que Jesus quer dizer é que se eu me ajoelho para orar, não é para que os outros vejam. Porque se eu me ajoelho para orar, e eu faço isso para os outros olharem e falar, nossa, mas o Eliseu, ele é muito espiritual, olha como ele ajoelha. Não é? Aí pronto, a oração perdeu o sentido. Você está orando para os outros verem. Então mesmo que você faça na frente dos outros, mas não é para as pessoas verem, é para Deus ver. Tá certo? Você nunca deve, e mesmo que eu use palavras bonitas, isso é sempre para Deus e não para as pessoas. Então a posição aqui não é importante para Deus. É claro que em alguns momentos, eu me senti obrigado a orar, por exemplo, ajoelhado, nos momentos de muita tristeza, de muita aflição, mas eu percebi que foi uma necessidade minha. Se eu não ajoelhasse, Deus não me ouviria menos. O que importa é o nosso coração e não a nossa posição. Tá certo? Tinha um cântico bem antigo, velho, da época do Getúlio Vargas ainda, que a gente cantava de joelho é melhor. Será que de joelho é melhor? Não necessariamente, não é verdade? Se você realmente tem o seu coração quebrantado e você ajoelha na presença de Deus, isso é bom. Mas o importante sempre é o coração. Tá certo? Sempre é o coração. Eu gosto de orar ajoelhado. Mas eu sei que isso não é uma necessidade. Mas eu coloco isso diante de Deus. E peço para Deus aceitar, porque é algo que está no meu coração. Então, se está no meu coração, melhor, não é? Deus há de receber o que está no meu coração. O que Jesus está dizendo é que uma posição de mais ou menos espiritualidade não vai influenciar na oração. Segunda coisa que não influencia na oração é a oração ser bonita ou bela. Tem gente que ora bonito, eu queria orar bonito, que nem o fulano de tal. Jesus fala de gente que ora bonito. Ele diz isso no versículo 5 também. Ele fala que gente que gosta de estar em pé nas sinagogas, nos cantos e nas praças, para serem vistos pelos homens. Você pode imaginar que é uma oração bela. O sujeito sabe o que falar. Jesus ele não ouve uma oração porque ela é bonita. Porque a pessoa está falando palavras bonitas. Tem gente que ora que nem um poema. Eu não estou dizendo que isso é errado. Pelo contrário, é bom se você faz isso. Isso demonstra que você lê a Bíblia e que você tem uma linguagem bíblica. Isso é realmente muito bom e é sinal de que você tem uma intimidade com Deus na palavra. O que realmente é até mais importante do que a própria oração. Mas não é a oração ser bonita ou não que Deus atende uma pessoa. Em terceiro lugar, Deus não atende essa oração porque essa oração edifica a igreja ou edifica os outros. Sim, porque a oração edifica os outros. Você orando, você edifica o seu irmão. Aquele que está ouvindo a oração, ele é edificado. Como ele pode ser escandalizado também. Tem gente que ora e você pode ficar escandalizado com a oração dele. Ele pode ser irreverente na oração. Ele pode falar uma coisa que você não concorda. E aí você, mas como é que eu vou falar o amém sobre isso? Então você fica... Então a oração pode até ser um escândalo, mas ela pode edificar.
Então, quando você ora, você edifica aquele que te ouve. E é por isso que a gente tem a mania de orar em voz alta. Porque a gente quer edificar aqueles que estão nos ouvindo. Agora, não é porque edifica os outros que Deus vai ouvir essa oração. Tem muita oração que edifica o outro, e, no entanto, Deus não ouviu essa oração. Ele fala isso mesmo. Eles oram para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Por que receberam a recompensa? Porque eles queriam agradar os outros e agradaram mesmo. Não é? A ideia é que os outros achem bonito? Acharam. É que os outros gostem? Gostaram. E daí? Não significa, então, que você vai ser ouvido por isso. Não é por isso que Deus ouve ou não uma oração. Pode até edificar a igreja, ou edificar aquele que está ouvindo, mas não necessariamente Deus ouve a oração. Em quarto lugar, Deus não ouve uma oração, não é porque você está insistindo. Tem gente que pensa que Deus vai ouvir que nem criança, né? Só que a criança ganha, né? Ela insiste tanto que ela acaba dobrando você. Deus, ele não se deixa dobrar pela nossa insistência. Jesus fala isso no verso 7. Orando não useis de vãs repetições. Não fique repetindo aquilo que você quer. Porque achava-se então que se você repetir, você ganha o favor de Deus. Lembra quando Elias, né, estava ouvindo a oração dos sacerdotes de Baal e eles ficavam repetindo. E aí Elias falava, repete mais, porque ele deve estar viajando, o Deus de vocês. E ele deve estar longe, se vocês ficarem insistindo, uma hora ele vai ouvir. Deus não precisa disso. Ele não precisa da nossa insistência. Não é porque você insiste. Uma só oração pode ser ouvida. Não é porque você orou muito. Às vezes você até vai orar bastante por algo. Mas não é a insistência em si que ganha o coração de Deus. E em quinto lugar, Deus não ouve uma oração, não é nem mesmo porque você está pedindo. Você poderia nem orar e Deus poderia atendê-lo. E ele fala isso no versículo 8. Ele fala, em verdade eu vos digo, ele fala, que o vosso Pai já sabe. Não vos assemelheis a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes de vocês o pedirem. Por que ele fala que Deus sabe antes de pedir? Jesus fala isso porque não é porque eu estou pedindo que ele vai me atender. Ele já sabe da minha necessidade. Em outras palavras, ele já está cuidando da minha necessidade antes de eu orar. Não é porque eu oro. Eu acho que tem muitas coisas que eu não oro e Deus me atende. Aliás, ainda bem, não é? Já pensou se Deus só desse o que você pede? Já pensou? Não seria terrível um negócio desse? Você ia ganhar muito pouco. Porque você só vai pedir algumas coisas. Aliás, você talvez não ganhasse até o mais importante, inclusive. Porque a gente pede sempre o menos importante. Aquilo que realmente é importante, via de regra, nós não pedimos. A não ser quando a gente está em muita comunhão com Deus, e Deus, ele, né, conserta os nossos pedidos. Como Paulo fala lá, que o Espírito Santo, ele também intercede por nós. E quando ele leva as nossas orações a Deus, ele leva a oração meio editada, que é para chegar a Deus exatamente aquilo que nós precisamos. Às vezes você pede uma coisa e não é aquilo. Ah, Deus, dá dinheiro. E diz, não, mas não é dinheiro que você precisa de outra coisa. Dinheiro não vai resolver seu problema. Deus sabe disso. E aí ele vai dar o que você precisa. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, Deus sabe antes de você pedir. Em outras palavras, não é porque você pediu ou não que ele vai atender a sua oração. Às vezes você nem fez, nem pediu, e no entanto ele vai atender. Então, nada disso para Deus é importante. Ora, se isso não é importante, o que realmente importa para Deus? Eu queria compartilhar com vocês, nós falamos sobre 5 coisas que não são importantes para Deus, e quero agora falar sobre 5 coisas que são importantes. Essas sim têm muito peso e muito valor na oração. O que é então importante para Deus em nossas orações? Por que Deus atende? Eu creio que o alvo de todos nós é sermos ouvidos por Deus. E esse é então o nosso objetivo. Como fazer uma oração que Deus ouve? Como fazer a oração que Deus ouve? E aqui é bem legal porque a gente tem a palavra do próprio Senhor Jesus, né? Quando é Ele que fala, quando Paulo fala, Pedro, né, Isaías, eles estão falando como veículos, né? Deus fala, o Espírito Santo fala através deles. Mas quando Jesus fala, é a palavra do próprio Deus. Ela tem um peso, né, um peso especial. É por isso que tudo na Bíblia deve ser interpretado a partir de Jesus Cristo e tendo Ele como centro e como alvo. Então vamos lá. É Jesus que está nos ensinando o que Ele espera ouvir. É que nem mais ou menos como o chefe lá da empresa que você quer
o emprego, dizendo o que ele espera no currículo. Tá certo? O que ele espera? Quando eu fiz o mestrado, por exemplo, eu fiz 4 vezes, né? Fui lá 4 vezes para conseguir entrar no curso. E na última vez que eu fui, eu consegui passar na prova as 4 vezes. E eu travava na entrevista com o chefe, o doutor, né? Que falava sobre o projeto, e o projeto nunca era bom para ele. E na terceira vez eu pedi para ele, ó, você não queria me mandar o que você queria? O que você espera? E aí ele mandou uma lista do que ele esperava no projeto. Na 4ª vez eu entrei. Aí saiu do jeito que ele queria. Tá certo? É isso que Jesus está fazendo. Ele está nos dando mais ou menos uma lista do que ele espera, para que a sua oração seja atendida e ouvida por ele. O que ele quer de nossas orações? Primeira coisa que Jesus quer de nossas orações é que a nossa oração nos afaste do mundo. O objetivo dele é esse. Oração tem que afastar você do mundo. No versículo 6 ele disse, quando você orar, entra. E eu quero segurar essa expressão, entra. Por que entra? Entra no quarto aqui, no caso. Mas por que entrar? A ideia de entrar é a ideia de que você sai de um ambiente e entra em outro. E a ideia de Jesus é exatamente essa. Você entra, que é exatamente para sair do mundo. A oração tem que tirar você do mundo e colocar você na presença de Deus. Você não pode orar no exercício do mundo. Pode, claro que pode. E Deus vai atender. Mas Ele espera que você tenha um período só dele. Eu gosto de orar indo para o trabalho, né, dirigindo. Irmão, ora mesmo, ora, vai dirigindo, vai, porque realmente no trânsito é só por Deus, né? Ainda mais lá em São Paulo, onde eu morava, só pela oração que você consegue vencer aquele trânsito. Amém. Essa oração é boa, perfeita, é ótima, mas você tem que ter o seu momento só com Deus. Ali você está concentrado no volante, você não está concentrado em Deus. Deus quer um momento que você se concentre nele, e só nele. Então, qual é o momento que você fica a sós com Deus? Deus quer esse momento. Quando a gente fazia um período a sós, lá numa outra igreja em que pastoreei, uma pessoa, eu estava conversando com ele e perguntei, como é o seu momento a sós com Deus? Ele disse, o único momento que eu tenho é na garagem antes de ir trabalhar. Então eu desço uns 10, 15 minutos mais cedo, eu entro no carro, na garagem do prédio, e ali ninguém me vê, eu estou sozinho, ali eu entro no carro, leio a palavra, ali eu oro, e aqueles 10, 15 minutos, só eu e Deus. Perfeito, é isso mesmo, ele entendeu a ideia, só ele e Deus. Ele até compartilhou um negócio que eu achei muito legal. Ele falou assim, esses dias eu não tive tempo, eu desci tarde e não deu tempo. E aí estava indo para o trabalho e aquilo pesou no coração. Mas você não fez o seu período a sós. Aí ele disse que no trânsito, ele parou, entrou numa rua paralela, uma rua deserta, encostou o carro e pelo menos 5 minutos eu vou fazer sim. Ele disse que ele teve que parar e fazer o seu momento a sós com Deus. Irmãos, você tem que ter o seu momento só de Deus. Quem não tem um momento só para Deus, está tendo um problema em suas orações. Eu não vou dizer que Deus ouve ou que Ele não ouve, mas Jesus está dando a dica. Tenha um período a sós comigo. Entra no sentido de que vem falar só comigo. Deus quer que você tenha um momento só para Ele. Fique perto dEle e viva esse momento específico de Deus em sua vida. O segundo motivo pelo qual Deus atende às nossas orações é porque a oração ela se torna o único valor de nossa vida. E naquele momento Deus é o valor único e especial de nossas vidas. Jesus diz no versículo 3, entra no teu quarto e ele diz, fecha a tua porta. Por que eu tenho que fechar a porta? Por que eu tenho? Eu posso até imaginar que eu precisava fechar a porta para não sair, né? Não sei, né? Alguém fala, não canta. Uma vez o pastor canta. Eu até gosto de fazer a brincadeira, né? Eu canto, mas aí tem que mandar fechar a porta, que é para ninguém sair, não é? É mais ou menos, é para você não sair? Não. É para alguém entrar? Não exatamente. Você fecha a porta, porque psicologicamente, quando você faz isso, Deus se torna o único valor da sua vida. Por que você fecharia uma porta? Pensa um pouco. Por que se fecha uma porta?
Ontem, por exemplo, eu fui mandar a live para os meninos, fechei a porta. Minha esposa estava assistindo lá a televisão, e eu não queria que saísse um barulhinho de televisão ao fundo. E também por um pouco de vergonha. Eu confesso para vocês que eu tenho vergonha de fazer live, esse negócio de aparecer em tela. Né? Eu brinquei com o pessoal das mídias, que o pessoal, pastor, faz mais, tal. Eu até posso fazer, mas eu tenho vergonha de fazer isso, porque eu sou de uma época que a gente achava que isso era coisa de cabra safado, isso. O meu pai, ele era alagoano, e ele ensinou que esse negócio de aparecer na tela, aparecer bonitão, tal, para os outros, isso é coisa de cabra que não tem o que fazer. Né? O cabra que é macho, ele não se liga para isso aí. Né? É um mundo novo, eu preciso aprender um pouco mais, eu estou um pouco ainda atrapalhado com esse negócio, tá certo? Eu creio que se eu fizer um pouco mais, eu vou acabar ficando mais tranquilo com isso. O fato aqui, irmãos, é que eu fechei a porta exatamente, eu tenho vergonha, então eu fico sozinho, aí eu não tenho vergonha lá. Ali eu falo, erro, né? Porque dá a impressão, é esquisito, né? Quem tem dificuldade sabe do que eu estou falando, né? É um negócio meio esquisito. Então eu fecho a porta que é para ter liberdade. Ali eu sou ridículo, mas eu sou ridículo sozinho. Tá certo? Irmãos, é exatamente isso que Jesus diz. Feche a porta porque você está sozinho com Deus e Ele se torna o único valor da tua vida. Quando você fecha a porta, você se desliga dos outros valores. Você realmente tem dinheiro, você tem amigos, você tem família, você tem filho, você tem esposa, você tem muitas coisas em sua vida, mas quando você fecha a tua porta, é só Deus, só Deus. E ali, Deus te ouve, Ele é o teu valor, o teu primeiro valor, o teu único valor. Naquele momento só importa Deus. Você pode vir com 1000 problemas, mas naquele momento o teu problema é somente a tua relação com Deus. Na verdade, eu acredito que isso deveria ser um princípio de nossas vidas. Nós só temos um problema. Eu só tenho um problema, irmãos. Eu não tenho problema na minha vida. Eu não sei como é que é a sua vida, mas eu só tenho um e um único, que é a minha falta de disciplina na comunhão com Deus. É só isso. Se eu for disciplinado na minha comunhão com Deus, o restante eu tiro de letra, tá certo? Se eu for disciplinado no meu momento a sós com Deus, todo o resto tem solução. Aliás, eu não preciso nem de solução nos outros. Eu acredito que aquilo vem naturalmente, né? Deus vai responder naturalmente a todos os outros problemas. Meu único problema, não é nem falta de espiritualidade, como eu já disse aqui. Não é nem isso. Falta de avivamento. Eu preciso avivar. Meu irmão, você não precisa de avivar nada, não precisa ter, né? É só disciplina. Tá certo? Você não tem disciplina para chegar na hora no serviço, para comer meio-dia. Você não tem disciplina para dormir à noite. Você tem para se agendar para assistir um filme naquela hora, não é verdade? Para ir no cinema e chegar na... Você tem disciplina para essas coisas. Então tenha disciplina também para o seu momento a sós com Deus. O único defeito é esse, na minha opinião. Deus tem colocado isso no meu coração. Esse é o único problema da minha vida. Eu não tenho disciplina na minha comunhão com Ele. Se eu tiver disciplina, todo o restante vai se resolver. Eu diria para vocês, se vocês dessem meia hora por dia para estar na presença de Deus, para ler a palavra e para buscar a Deus em oração, meu irmão, você não imagina o que ia acontecer na sua vida. Essa meia hora, ela é mais ou menos como ir para a academia, não é? A médio prazo você está bonitão, pois você ia estar bonitão espiritualmente. Você ia ver os benefícios que isso ia fazer na tua vida, na tua família, no teu emprego, no seu dia a dia. Isso seria o diferencial. Mas a gente não tem e fica pedindo, né? Pedindo graça. E Deus tem que ter graça, não é? É só pela graça mesmo, porque não fez nada para ganhar e vai ter que ganhar. E ganha, o pior é que ganha, né? Não estou dizendo que não ganha porque é graça, tá certo? Mas aí você não teve disciplina, tá certo? Tem que chegar com aquela cara deslavada que a gente tem e dizer para Deus, ó Deus, infelizmente eu não fiz por merecer, mas estou precisando. E aí Deus, Ele certamente, que é um Deus bondoso e gracioso, Ele vai nos atender, tá certo? Mas, se você quer mais na sua intimidade com Deus, você tem que fazer de Deus o único valor da sua vida. Dedique um tempo para isso. Feche a tua porta e faça de Deus o único valor. Em terceiro lugar, Deus atende a minha oração porque ela é íntima e ela não é superficial. Jesus disse, entra no teu quarto. Por que o quarto? Porque o quarto é um lugar íntimo. É um lugar íntimo. Aqui no Brasil a gente tem uma mania esquisita, né? De mostrar a casa para as pessoas. Eu acho bonitinho isso. Mas eu acho esquisito também, não é?
Por que mostrar a casa? É que na cultura do Brasil, mostrar a casa significa intimidade. Tá, essa aqui é a cozinha, essa aqui é a sala, vamos ver o quarto. Por que você tem que olhar? Porque isso significa que a pessoa está provando que é íntima sua. Talvez uma outra cultura vai achar isso um absurdo. Para que conhecer a casa? Isso não tem nenhum sentido, né? Mas aqui na cultura do Brasil, isso demonstra que você é íntimo da pessoa. Ela sai, mostra o quintal, né? E é bacana isso. Significa que ela está dizendo que ela é íntima. E dos cômodos da casa, o mais íntimo de todos é o quarto. Você não leva qualquer pessoa para o teu quarto. E por que na oração exatamente você entra no quarto, especificamente no quarto? Porque ali você vai tratar de questões íntimas. Você vai ser íntimo de Deus. A oração, ela precisa ser íntima. Íntima. Ela não pode ser superficial. Então ali você vai tratar de questões que dizem respeito ao seu próprio coração. E fale mesmo do coração. Mas vai fundo. E ali você pode dizer tudo a Deus. Coisas que talvez Deus não vai gostar muito de ouvir, mas Ele espera ouvir. Coisas do tipo, Deus, eu acho que o meu comportamento, ele prova que eu não te amo. Porque se eu te amasse, eu faria outra coisa. O meu comportamento prova que, na verdade, eu nem sou um cristão, por exemplo. Mas eu acho que eu deveria ser, e eu sinto que sou, me ajuda, Senhor. E quando você é verdadeiro assim com Deus, íntimo assim, Deus ele ouve a oração da intimidade. Irmãos, é quarto, é lugar para ser íntimo mesmo. E no quarto você expõe o seu coração, você abre sua alma e diz a Deus coisas que você não diria para ninguém. Uma vez eu conversando com uma pessoa sobre isso, ela dizia para mim que ela tinha dificuldade exatamente por isso. Ela tinha dificuldade de transformar em palavras certos sentimentos. É horrível demais, eu não digo nem para Deus, é horrível demais para mim falar isso. Do tipo, eu sou um hipócrita, eu sou o mal, eu não tenho coração, eu fiz o mal para outra pessoa. O que isso diz sobre mim? E aí você clamar por misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de mim. Esse tipo de oração Deus gosta de ouvir. A oração, irmão, é oração de quarto, ela tem que ser íntima. Quanto mais íntima a oração, muito mais é a chance de Deus ouvi-la e atendê-la. Em quarto lugar, Deus atende a nossa oração, porque a gente se dirige a Ele como um filho. Você chama Deus de Pai. Deus gosta de ser chamado de Pai. É interessante isso. Eu falo aqui para vocês, mas eu vou ser bem franco. Eu tenho pouco costume de chamar Deus de Pai. Teve um tempo atrás que eu comecei a pegar essa mania de chamar Deus de Pai. Não consegui. Eu fui passando o tempo e eu acabei voltando ao hábito de chamar Deus de Deus. Está errado? Claro que não, né? Deus, ele não tem problema. Chame Deus, desde que você chame, né? Chame Deus, Adonai, sei lá, né? Jeová, tá tudo na Bíblia e é bem bacana. Mas Deus, ele tem uma certa preferência pelo Pai. E quando Jesus esteve entre nós, ele fez uma certa questão de enfatizar isso. O vosso Pai. O próprio Jesus se referia a Deus como seu Pai. E nos incentivou a chamar Deus de Pai. E a gente usa tão pouco isso, a gente vê pouca gente falar o Pai. Seria muito bacana, não é? Eu vou tentar ver se eu consigo de novo, o Pai. Toda vez que eu falar de Deus, o Pai. E Deus acha isso um negócio legal. Ele gosta desse negócio de ser chamado de Pai, porque é exatamente isso que Ele é o nosso Pai. Ele nos atende como um pai e quer ser tratado como um pai. Jesus diz isso no versículo 6. O teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Deus nos atende porque nós o tratamos como um pai. Ele não é estranho a nós. Ele tem cuidado de nós. Ele é um pai. Eu tive, não sei se já contei para vocês, a experiência do Sami Tippit, que estava pregando lá na Rússia. Eu tenho a impressão que num dos países da União Soviética, e ele atropelou uma pessoa. Ele era o pregador oficial da conferência. E ele atropelou uma pessoa. E foi na delegacia para, explicar como é que dar depoimento e tal, e acabou sendo preso. Na cadeia mesmo. Imagina o conferencista, convidado para preso na cadeia. Não é um negócio impensável? O que você faria, né?
E aí ele estava lá e ele, de fato, atropelou uma moça e foi parar no hospital. Eu vou contar o fim da história e depois eu volto um pouquinho. O pai da moça, no final, apareceu na própria prisão e contou para o delegado que a moça ela tem uma crise de depressão muito profunda e saiu de casa naquele dia para se matar. E ela já tinha se jogado em cima de um carro e não tinha dado certo, e acabou se jogando em cima do carro dele, e por conta disso, então, ele foi solto. Eu creio que uma obra do inimigo para atrapalhar um servo do Senhor, né, naquele momento. Bem, ele não sabia ainda disso, tudo que ele sabia é que ele tinha atropelado uma pessoa. E, enquanto ele estava na prisão, ele disse que colocou o cotovelo no banco daquela prisão, e o coração tão pesado e tão dolorido que ele nem sabia como orar. O que eu vou pedir para Deus? Ele não tinha palavras para descrever o que ele sentia naquele momento. E ele começou a oração dizendo, Pai. E as palavras não vinham. E ele continuou, Pai. E as palavras ainda não vinham. E ele foi dizendo, Pai, e somente essa palavra ele conta. Somente isso foi o suficiente para que ele tivesse paz em seu coração. E ele continuou dizendo, Pai, Pai, Pai. E chamar Deus de Pai foi curador na vida dele. É isso que Deus é. Deus é nosso Pai. E saber que Deus é nosso Pai é o curativo do nosso coração. Só chamá-lo de Pai já faz toda a diferença em nossa vida. Deus, ele diz com todas as letras, Deus nos atende porque nós o tratamos como um Pai. Se você o tratar como Pai, você está indo no sentido de uma oração que Deus ouve. E por fim, a última coisa que quero destacar é que Deus atende a nossa oração porque as nossas motivações estão corretas. A pergunta é, quais são as suas motivações? Veja o versículo 6, o que Jesus diz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está em secreto, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Eu acho engraçado Jesus repetir 2 vezes a expressão em secreto. Eu fiquei meditando nisso, né? Por que repetiu? Ora em secreto, porque o teu pai vê o que é em secreto. Entenderam aqui a ênfase? Ore em secreto, porque Deus vê o que é secreto. Por quê? Deus não vê o que é superficial? É claro que Deus vê. Mas você tem que orar naquele nível de Deus, que é o nível do secreto. Jesus está nos convidando para que nós olhemos para as nossas próprias motivações. Por que eu estou orando? Qual é de fato a minha motivação? Eu acho bacana você ser muito sincero com Deus. Deus, olha, eu não quero nada com o Senhor. Eu não vou na igreja, não vou ler a Bíblia. Eu acho que semana que vem eu vou ter esquecido do Senhor novamente, mas eu preciso. Eu sou mau, mas eu estou precisando. Eu acho melhor essa oração do que aquela hipócrita. Jesus aqui é totalmente contra a hipocrisia, não é? Aquela que acha que tem direito diante de Deus. Às vezes você não fez nada. E quem de nós tem algum direito diante de Deus? Você coloca diante de Deus a sua real motivação. Por que você quer isso que você está pedindo? Por quê? O que você quer de fato? Eu quero emprego. Para que você quer emprego? Para ganhar dinheiro. E para que você quer ganhar dinheiro? O que você vai fazer com o dinheiro? Qual é a sua ideia de ter? Por que você quer ter dinheiro? Não é? E aí responda a essa pergunta. Por que eu quero dinheiro, afinal? Para comprar camisa, para ir no McDonald's, para ir aonde as pessoas que têm dinheiro vão. É isso. É para isso que você está pedindo emprego? Não é verdade? É essa a sua ideia? Eu devia orar pelo quê? Mas devia orar porque eu preciso de dinheiro para abençoar o outro que está em necessidade. Imagina. Eu estou pensando em abençoar, eu estou pensando em mim aqui, não é? Não estou falando de você, estou falando de mim mesmo, né? Abençoar o outro, meu irmão que está passando necessidade. Imagina que isso está na minha cabeça. Eu quero dinheiro por mim. Então coloque isso na oração. Deus, olha, eu sinto muito, Senhor. Eu queria ser até melhor e dizer que eu estou pedindo dinheiro para abençoar alguém. Mas eu estou pedindo só por mim mesmo, né? Eu até tenho um pouco, mas eu queria até um pouco mais, inclusive, para comprar, sei lá, alguma coisa, uma moto, não é?
Seja sincero, essa é a questão, né? O que você quer de fato? Qual é a sua real motivação? Aqui a ideia de Deus não é que você minta para Ele. Não, eu vou falar para Deus que eu quero realmente abençoar o que tem necessidade. Não! Ele está dizendo, o teu pai vem em secreto, então fala o que é secreto. Diga isso. Exponha isso em palavra, porque Deus vai ver o que é secreto. Sabe por que é importante? Você transforma isso em palavras e as tuas palavras mostram que tem algum problema. E aí Deus vai começar a trabalhar na tua vida e Ele vai começar a curar essas motivações. Muitas de nossas motivações precisam ser curadas. Você pede, por exemplo, eu peço, Deus, ajude a igreja, nosso tema é o crescimento. E eu preciso colocar isso diante de Deus, com o meu próprio coração. Eliseu, por que você quer que a igreja cresça? Porque se tiver uma igreja de 1000, eu vou ser pastor de uma igreja de 1000. Né? E o que vai acontecer se você for pastor de uma igreja de 1000? Vocês percebem? E aí entram as nossas motivações. Deus, isso vai fazer bem para o meu ego. E desde quando pessoas aceitarem a Jesus e o reino de Deus crescer, deve trabalhar para aumentar o nosso ego? Isso é real? Nunca. Aliás, essa é uma das provas de que o negócio não vai acontecer. Não é? A motivação tem que ser consertada diante de Deus. Expõe a real motivação. Por que eu quero isso? Afinal, por quê? Por quê? Nós pedimos pelos nossos filhos. Abençoa nossos filhos, Senhor. Mas por que eu peço? Às vezes apenas para me livrar do fracasso de ter sido um mau pai, uma má mãe. Não é? Eu não aguento o senso de fracasso. E se Deus abençoar meu filho com graça, eu vou me sentir bem como ser humano, como pai. Mas é isso, você quer que seu filho se dê bem para que você se sinta bem? Para que você se livre de sua própria culpa de ter sido um fracasso? É isso. E o menino, a menina, não é? E ele, e a vida dele, e as intenções dele, e o relacionamento dele com Deus. E aí quando você coloca a tua real motivação, o que você quer de fato? Aí Deus começa a trabalhar. Gostei do que eu vi, é isso mesmo. Agora vamos começar a consertar as coisas. E Deus vai começar, com aquela cura divina, o mercúrio do Espírito Santo, que vai na ferida e começa então a fazer o trabalho dele em nossos corações. É assim, irmãos, a verdadeira oração, aquela que o Senhor atende, é a oração que nos afasta do mundo, é a oração onde Deus se torna o único valor de nossa vida, é a oração que é íntima e não é superficial, é aquela oração em que nós nos dirigimos a Deus como um pai, e nós como seus filhos, e por fim é uma oração onde as verdadeiras motivações são colocadas diante de Deus e onde elas são curadas na presença de Deus através do Espírito Santo. Amém?